noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida. Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, você... Escrito aqui em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Jesus está trabalhando na sua vida. Amém? Jesus está trabalhando na sua vida agora. Presta atenção nesta palavra que Deus vai falar agora ao nosso coração. Diz aqui a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu ao povo, entrou em Cafarnaum. Jesus estava falando da árvore, do seu fruto, dos 2 fundamentos, que a pessoa tinha que edificar a fé sobre a rocha, tinha que ter muita fé, né? E ele logo que caminhando, porque Jesus pregava caminhando, não é de um lado para o outro que nem nós, não. Jesus caminhava mesmo. Era quilômetros e mais quilômetros de caminhada pregando a palavra do Senhor. E os seus seguidores, eles não ficavam ali sentados esperando Jesus, não. Os seus seguidores iam acompanhando ele. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estando doente, quase à morte. Esse servo desse centurião era um criado. Era um criado. A palavra de Deus diz lá em Mateus, 8, que é um criado. Um criado quer dizer aquela pessoa que é considerado quase como filho. É uma pessoa que está ali no seu estabelecimento, que você cria. Amém? É um tipo de escravo criado em casa, que os seus senhores estimavam muito por eles ajudar muito nos seus afazeres, nas suas tarefas, e enfim. Esse ele estimava muito. Né? Ele cuidava. Tanto o servo cuidava do centurião, quanto o centurião também cuidava do seu servo. Muitas pessoas admiram esta palavra e admira muito a fé do centurião quando ele fala, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Essa não é a visão. Por que Jesus admirou muito a fé do centurião? Jesus admirou muito a fé do centurião, porque o centurião, ele, além de cuidar do povo dele, que era lá os seus soldados e os seus escravos, ele também cuidava do povo. Ele cuidava de todo mundo sem interesse próprio. E Jesus viu nele compaixão. Dolo, compaixão. Jesus viu nele ali, Ednei, compaixão. Ele viu ali, dona Elisete, compaixão. O que é compaixão? Era aquilo que o centurião tinha. Porque o centurião tinha tudo em comum, que as pessoas não tinham ali naquela época, que Jesus diz que nem mesmo em Israel ele achou fé como aquela. Se quer ver uma fé grande que existia ali no meio de Jesus, a fé de Pedro. Pedro andou sobre as águas um pouco. Tem uma fé maior que essa? Você tem uma fé maior que essa? Não tem. Mas por que Jesus ele admirou a fé do centurião? Porque o centurião ele era uma pessoa compadecida, era uma pessoa que se compadecia das pessoas. Era uma pessoa que ajudava os dele
Coisas que dificilmente você vai ver num ser humano comum. Num ser humano comum. É difícil você ver. Voltando à palavra aqui no versículo 3, ele disse assim, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus operava milagres extraordinariamente, enviou alguns dos anciãos do judeu, pedindo que eles viessem curar o seu servo. E disse, este chegando a Jesus com instância, lhe suplicavam dizendo, ele é digno de que lhes faça isso. Até mesmo os anciãos daquela época, os crentes daquela época, que era ajudado ali pelo centurião, ele usou a dizer que o centurião era digno. Mas ninguém é digno de nada. É porque Deus ama a compaixão. Deus ama o amor pelo próximo. Qual foi a recomendação de Jesus? Quando ele deixou os discípulos, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou te dar um mandamento. Jesus disse, eu vou te dar um mandamento. Está escrito em João capítulo 13. Está escrito em João capítulo 13 que Jesus falou que ia dar um mandamento por discípulo. Amém? Capítulo 13, versículo 30. Versículo 34. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Olha o que Jesus disse assim por discípulo. Quando logo depois de lavar os pés do discípulo, fazer todo aquele trabalho ali por discípulo, olha o que Jesus disse. Ele disse assim, ó, novo mandamento vos dou. Novo mandamento eu vos dou. Está vendo? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um amor capaz de dar vida. Um amor capaz de não favorecer a si mesma, mas um amor capaz de favorecer a outras, as outras pessoas. Amar umas aos outros, assim como eu vos amei. E disse que também vós ameis uns aos outros. De novo, presta atenção. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Está vendo? Você entendeu? A admiração de Jesus pelo centurião? Presta atenção. Volta lá na palavra do centurião. De novo, volta lá. Versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciões do judeu pedindo que viesse curar o seu servo. E este, chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que faça isso, porque é amigo do nosso povo. O centurião era amigo dos crentes. Mas como é que pode uma pessoa comum ser amigo de crente? Você já nota a diferença. Você já notou a diferença, porque basta simplesmente a pessoa ter uma autoridade para ser revoltado com crente. E esse não, esse era amigo do povo cristão. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele mesmo edificou o lugar para os crentes congregar. Ele mesmo preparou um lugar para os crentes congregar. Imagina uma coisa dessa.
Então ele era uma pessoa compadecida, que sentia compaixão, que tinha zelo pela vida do seu próximo. E é isso que temos que ter. Porque é isso que Jesus está procurando. Não é aquela fé de você conquistar os seus objetivos e as outras pessoas estão em dificuldade. Que nem alguns senhores que nós conhecemos por aí, que está no conforto, tem não sei quantos carros na garagem, são pregadores. Andam de avião, de jato, disso, daquilo, enquanto os seus pastores andam a pé correndo na favela dos becos. E são cheios de compaixão. E cheios de fé, claro. Mas a fé para conquistar. E servir quem puder. Amém? E tem muita gente que nem admira a fé desses homens. Ainda estima ainda, não. Eu admiro a sua fé. Eu admiro a sua fé. Porque é você que tira ali do seu pão. É você que tira ali do seu pão, do seu sustento. E ajuda o reino de Deus. É isso mesmo. Peraí, mas o que Jesus admirou daquele homem não foi o ajudar as pessoas? Não foi o se compadecer das pessoas? Ou Jesus admirou simplesmente a fé daquele homem? Porque ele falou, manda uma palavra. Um certo dia Jesus estava pregando no lugar e as pessoas pediam para ele para tocar ao menos na orla dele. E todos aqueles que tocavam na orla dele eram curados. Um certo dia apareceu 10 leprosos e foi curado todos 10. A fé que Deus precisa em você não é aquela fé para você obter coisas do seu próprio interesse. A fé que Deus precisa em você é uma fé a ponto de você entregar sua vida por alguém. É isso que Deus quer em você, no ser humano, em todo ser humano. Tanto pequeno como grande. Você é capaz de dar sua vida por alguém? Você é capaz de dar sua vida por alguém? Você é capaz de tirar de você para dar para alguém que você não conhece? Pois é justamente isso que Jesus pede de cada um de nós. É justamente isso. Voltando na palavra, ele diz: este chegando de longe, no versículo 4, a Jesus disse, com instância eles suplicaram, dizendo, ele é digno de que faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, ele mesmo construiu uma igreja. Então Jesus foi com eles. Jesus falou, puxa vida, um homem desse, cheio de compaixão, cheio de amor, eu não posso deixar de fazer a vontade deste homem, ir lá curar aquele rapaz. Mas o mais impressionante de tudo é que naquela hora ele revelou tudo o que ele era para Jesus. Tudo que ele fazia, ele revelou para Jesus. Ele contou a história dele para Jesus. E Jesus ficou impressionado com aquilo. Jesus ficou impressionado com aquilo porque, sabendo que ele cuidava do povo, o homem não era pastor, o homem não era sacerdote, o homem não era nada ali naquele vilarejo, era um centurião que cuidava de uma guarda, de uma frota de soldado. A obrigação não era dele cuidar do pastor, ou cuidar mesmo ali do povo.
A função não era dele, mas ele cuidava sem querer saber o que ia gastar, o que ia deixar de gastar. Ele cuidava do próximo porque ele era uma pessoa cheia de compaixão e de amor pelas pessoas. É isso mesmo. O homem, o ser humano, eu, você, nós, temos que cuidar das pessoas por compaixão, por amor no coração pelas pessoas e por obediência a Deus, porque Deus mandou a gente fazer isso. Não é para ganhar dinheiro, não, irmão. Como cidadão que abriu um CNPJ no meu nome, como empresário, como empresa, ele me acusou de que eu tinha aberto uma empresa trabalhando na igreja dele. É isso mesmo. Não sei quem foi que abriu. Eles vivem me chamando de empresário. Ah, quem me dera se eu fosse empresário mesmo. Quem me dera. Quem me dera se eu fosse empresário mesmo, como eles estão dizendo. Que eu sou empresário. Eu não abri uma empresa, não. Eu abri uma igreja. Igreja Missão do Filho. Porque eu sou pastor. E tenho um coração de pastor. Tenho um coração de pastor. Eu trabalho e prego a palavra de Deus. Agora, os senhores que abriram o CNPJ no meu nome e estão me acusando de que eu abri uma empresa, vocês vão pagar muito caro com Deus. Eu amo almas. Eu não amo o que vocês amam. Tá? Eu amo a palavra de Deus, a compaixão. Eu tenho compaixão. Eu tenho tanto compaixão que não vivo por aí escandalizando vocês. Porque eu tenho material suficiente para escandalizar vocês. Então não brinca comigo. Não brinca comigo que eu sou homem de Deus. Eu trabalho por Senhor Jesus. Não é por homem. Então vamos pregar a palavra de Deus, vamos falar de Jesus e parar de se levantar um contra o outro, porque isso é contra os mandamentos de Deus. Eu não vou ficar aqui brincando de ser seu inimigo, como você é inimigo dos outros, não. Eu tenho muito tempo para pregar a palavra de Deus, para falar de Jesus, desse aqui, ó. O centurião, presta atenção. O centurião, ele disse aqui, ó, quando Jesus foi com eles, versículo 6, ele disse, ó, então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer, tá vendo? O centurião enviou o quê? Amigos. Significa que aquele povo que estava ali, aqueles homens que foram na frente falar para Jesus, eles não eram amigos do centurião. Eles eram pessoas ajudadas pelo centurião. Eram pessoas que o centurião ajudava. Mas o centurião não ajudava porque eles eram amigos dele. O centurião ajudava porque tinha um coração cheio de compaixão. Amém? E é isso que você tem que ter. O coração cheio de compaixão. E ajudar as pessoas, não aquelas que você conhece. Ajudar sim as que você conhece, porque se você não conseguir ajudar quem está perto de você, vai ajudar quem está distante. Então, se começa por aí. Aqueles homens que estavam ali sendo ajudados pelo centurião, não tinha nada a ver com a família do centurião. Mas ele ajudava e não procurava saber quem era, se era crente, se era descrente. Ele queria saber de ajudar as pessoas. E eu e você tem que ser assim.
E disse assim, ó, e já perto da casa, o centurião enviou amigos para dizer: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre na minha casa. Olha só o que o centurião disse. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Quer dizer, manda os meus amigos com uma palavra aqui, que o meu rapaz vai ser curado, porque eu creio. Eu creio no Senhor. Amém? Ele disse, eu creio. E disse assim, ó, e revelou toda a vida dele para Jesus. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Está vendo? E disse, tenho saudade das minhas ordens, digo a este, vai e ele vai. A outro, vem e ele vem. Ao meu servo, faz isso e ele faz. E Jesus ouviu estas palavras, está vendo? Jesus, ouvindo estas palavras, admirou-se dele e, voltando-se para o povo que acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Que fé era aquela? Uma fé capaz de amar as pessoas sem conhecer. Você tem essa fé? Capaz de amar as pessoas sem conhecer? Nós temos que ter essa fé. Capaz de amar as pessoas, ajudar as pessoas, mesmo sem conhecer. Mesmo sem conhecer. Nós temos que ter essa fé. Mesmo sem conhecer. Então Deus está dizendo que se nós não tiver compaixão, se nós não tiver amor no coração, se nós não se compadecer um dos outros, o que será de nós no reino dos céus? Será que nós vamos fazer parte do reino dos céus? Se ficarmos aqui, um olhando o defeito do outro, ou um achando que o pregador A, o pregador B está certo? O que está certo é a palavra de Deus. Não é o homem. Não faça do homem seu ídolo. Porque o que está certo é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que a compaixão, o amor daquele centurião conquistou o coração de Jesus de tal maneira dele olhar para todos os apóstolos que estavam ali com ele, discípulos de todos, e aquele povo que acompanhava, que seguia, dizer, nem mesmo lá dentro do território de fé, eu achei fé como esta aqui. Uma fé com amor, com compaixão, com tudo isso. Como disse o apóstolo Paulo no Coríntios 13. O que foi que o apóstolo Paulo disse aqui em Coríntios capítulo 13? Vamos lá ver, vamos ver. Eu vou te mostrar. O que foi que o apóstolo disse aqui em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor? O que foi que Jesus, que o Espírito Santo disse através do apóstolo Paulo? Olha lá, ó. E eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Está vendo um caminho excelente aí? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Está
vendo? Viu aí? Tá vendo aí, irmãos? Tem que ter amor um pelos outros. E o que nós temos visto nesses últimos tempos é a falta de amor, a falta de humanidade, principalmente no meio dos crentes. Essa falta de humanidade está principalmente no meio dos crentes, que é eles que tem que dar o exemplo. Nós cristãos temos que dar exemplo. É nós que temos que ter compaixão. E no meio de nós não tem. Tem obsessão. No meio de nós está tendo muito perseguição. No meio de nós está tendo muito o quê? Raivão, odião. Em vez de haver o amor. E isso Deus está cobrando, o Espírito Santo está cobrando. O Espírito Santo está cobrando. Porque os homens de Deus, ao invés de falar a verdade, ficam segurando a palavra. Segurando a revelação da palavra. Para implantar, 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 e receber, 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 e nada de dar. Só venha, 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 nada de saltar a palavra. E a palavra é essa. Se você não tiver compaixão, Jesus não está procurando você. Porque Jesus andou o Israel inteiro à procura de pessoas que tivessem compaixão. Ele foi achando os poucos aqui, os poucos ali, mas como aquele centurião, ele não achou. Nem mesmo em Israel ele disse, achei fé como essa. Mas ele estava procurando, achou alguns. É tanto que chamou 12, 70, mas 70, chegou. Aí as pessoas seguiam eles, que tinham compaixão. E a Bíblia diz que as mulheres que serviam, né, a Jesus, elas mantinham a obra. Porque Jesus também precisou se manter. E a palavra de Deus precisa ser propagada do jeito que ela é. Sem passar uma borrachinha no texto. Eu, em vez de falar a verdade, fica falando, você só vai vencer se você fizer isso. Não. Você só vai vencer se você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. E servir a Ele, seguir a Ele. Você vai vencer. Amém? Você não só vai vencer se você fizer o voto da botija amassada, da cumbuca quebrada, não. Isso aí não. Você vai vencer se você receber Jesus Cristo e tiver compaixão das pessoas. Tiver compaixão do seu semelhante. Tiver compaixão das pessoas que você conhece, ou mesmo que você não conhece, que vem sofrendo. Ora por ela. Você não pode ajudar, ora por ela. Pergunta o nome. Qual é seu nome, irmão? Eu quero orar por você. Tenha compaixão, sentimento. Vamos orar por este povo. E Jesus disse aqui a palavra de Deus. Ouvindo estas palavras, admirou Jesus. Admirou Jesus dele. E voltando para o povo que acompanhava, disse, afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jesus está procurando uma fé como essa do centurião. Não de apenas curar o seu criado, mas uma fé ajudadora, uma fé com compaixão, com amor. Porque Jesus deixou o mandamento que amais uns aos outros, assim como eu vos amei. E disse assim no versículo 10, para encerrar, ele disse, e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Está vendo? Aquele homem se preocupava tanto com os servos, como com todos os soldados. Se preocupava também até com os crentes que não tinham igreja, ele doou a igreja para os crentes.
Está vendo? Será que a nossa fé alcança tudo isso? Mas ainda que não alcance, o pouco de fé que você tem é suficiente para misturar com essa compaixão que é no seu coração e pelo menos orar pelas pessoas que você não conhece. Vamos orar agora? Vamos entrar na presença de Deus? Amém? Vamos orar. Amanhã nós temos Santa Ceia do Senhor às 18 horas. Prepara um suco de uva, prepara um pão. Você que não vai conseguir chegar na igreja mais próxima de você. Vamos cear com o Senhor às 18 horas. Amém? Aqui amanhã temos culto às 8 da manhã, às 15 horas e às 19h30. Então vamos cear com o Senhor Jesus. Amém? Vamos cear. Essa igreja, a igreja é a missão do Filho. Um dia vai chegar aí na sua cidade, na sua casa. Na sua casa já está chegando por aqui. Mas um dia vai chegar aí na sua cidade. Não se preocupa não. Se preocupa que não é fogo de palha não. Amém? É fogo consumidor. Vamos orar.